preparam-se para embarcar numa extraordinária aventura celestial enquanto exploramos o legado permanente de Gilgamesh, um herói épico ligado ao destino e às estrelas. A sua épica procura pela imortalidade fala da mortalidade humana e do divino, refletindo crenças antigas sobre vida, morte e estrelas. A nossa viagem pela vida está interligada com uma tapiça de ligações espirituais que ligam as nossas experiências humanas com o divino e o cosmos. Desde tempos antigos, a epopeia de Gilgamesh iluminou estas ligações profundas, guiando-nos para uma compreensão do nosso lugar dentro da tapiça celestial. O épico de Gilgamesh procurava a eternidade, destacando a ansião dos humanos pela vida para além da mortalidade. Apesar de ser o filho de uma deusa, Gilgamesh não conseguiu escapar do seu destino como um mortal, uma verdade sombriante que ele enfrenta na sua viagem épica. A alma decidida de Gilgamesh sobe através dos reinos da mortalidade e da divinidade. Na sua busca pela vida eterna, ele descobre que a espiral divina da imortalidade não é um direito de nascimento humano. Em vez disso, é uma doação celestial entregue aos deuses, eternamente fora do alcance da mortalidade. A perseguição da imortalidade de Gilgamesh revelou a frágil verdade da mortalidade humana. Apercebendo-se da sua ligação celestial, ele procurava conforto no divino, embarcando numa exploração pela sabedoria e uma compreensão mais profunda da ordem cósmica que governava a sua existência. No confronto com a mortalidade, a aceitação não é uma rendição, mas uma revelação, uma viagem para abraçar a finitude e procurar significado no espaço que ela molda. Na terra entre dois rios, onde os antigos sumerianos, babilonianos e assírios viverão uma vez, a espiritualidade estava interligada com os céus como as teias de uma tapiça. A procura da imortalidade de Gilgamesh é uma viagem de profunda despertar espiritual. Gilgamesh da epopeia de Gilgamesh é um herói ligado aos céus, e isto está apropriado porque a sua história também tem ligações astrológicas estreitas. A deslocação de Gilgamesh para o submundo ressoa com as crenças antigas da Mesopotâmia, onde os corpos celestiais dominam a vida e a morte. Esta ligação cósmica aprofunde a importância da viagem, envolvendo o seu destino com a dança eterna das estrelas e constelações. O épico de Gilgamesh articula eloquentemente a tensão eterna entre mortalidade e imortalidade, equilibrando a natureza temporal da vida humana contra os ciclos infinitos do cosmos. A história épica de Gilgamesh ressoava profundamente no tecido cultural das civilizações antigas, transcendendo fronteiras de tempo e espaço. A árdua procura de imortalidade de Gilgamesh, que se ecoa em mitologias além da Mesopotâmia, epitoma a procura universal de transcender a mortalidade. Gilgamesh, o rei de Uruk, era um homem de grande força e ambição. Mas ele também era arrogante e egoísta. Os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem da floresta, para desafiar os excessos de Gilgamesh e ensinar-lhe humildade. Os dois homens tornaram-se melhores amigos, e juntos embarcaram numa série de aventuras que testaram os seus limites. No tecido das histórias antigas,
surge um fio comum. A grande inundação, um acontecimento catalísmico que deixa atrás um legado de sobrevivência e renovação. Dentro da tela da história humana, os mitos muitas vezes contam a história de uma transformação épica, um acontecimento catalísmico que quebra o velho ordem, criando as sementes para um novo começo. Este tema ressoante da morte e da reinserção ecoa através de culturas e eras, misturando fios espirituais e astrológicos. No Epique de Gilgamesh, a ordem cósmica e as ligações celestiais servem como um testemunho da influência divina nos destinos humanos e da presença eterna das estrelas acima. No mundo antigo da Mesopotâmia, onde os céus brilhavam com constelações e os deuses acima tinham os poderes dos destinos mundiais, os seres divinos da epopeia de Gilgamesh estavam como bonecas celestiais. Caçado entre dois reinos, a alma de Gilgamesh anseia o divino enquanto está ligada à mortalidade, uma dança constante entre o etéreo e o terrestre. A procura da imortalidade de Gilgamesh é esboçada pela interligação entre as forças cósmicas e o destino humano, o que o incita a reconhecer que o verdadeiro valor da vida não reside na existência infinita, mas na aceitação da mortalidade e no alinhamento com a ordem celestial. A viagem épica de Gilgamesh revela a interligação entre a ambição humana e as forças celestiais que moldam o nosso destino. A história de Gilgamesh ecoa o derramamento e o fluxo do cosmos, onde os triunfos e os fracassos se misturam como um balé eterno. Os deuses, as estrelas e o destino tecidam a sua tapestraria complexa, moldando o seu destino e refletindo a dança universal da criação e da destruição. O Épico de Gilgamesh é uma história influente de profunda espiritualidade, ligações cósmicas, e o poder permanente das limitações humanas. A viagem de Gilgamesh não era apenas sobre viver para sempre, mas sobre encontrar propósito e significado face à morte inevitável. A sua procura pela imortalidade pode ter sido inútil, mas a viagem de Gilgamesh revela a verdade profunda. Mesmo face à mortalidade, uma vida vivida com propósito, amor e ligação ao divino transcende os limites do tempo e deixa um legado permanente para a eternidade. A história antiga de Gilgamesh intrigou milhões de leitores, não apenas pelo seu rico conteúdo cultural e histórico, mas também pelo seu retrato doloroso de temas universais que soam nos nossos corações até hoje. Gilgamesh, uma odisseia cósmica através da mortalidade, da sabedoria e da destino divino.